Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Camerino, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Tudo tranquilo, cara? tudo ótimo. Rapaz, a gente... essa gravação que a gente está fazendo agora, a gente já fez antes. Isso aqui é para o pessoal que assiste ficar sabendo aí. Porque nós fizemos a primeira gravação sobre o seu livro, ficamos de fazer a segunda, fizemos a segunda, mas deu problema técnico e eu até pedi desculpas, eu tive que te convidar para gravar de novo. Então, pessoal, ó, eu estou aqui com o Camerino, Luciano Camerino, da Universidade Federal de Juiz de Fora, conversando sobre o livro que ele escreveu e que eu acho, particularmente, muito importante para o momento de polarizações que a gente está vivendo aqui. Eu vivo falando na terceira via, não é o Centrão, eu tenho que deixar isso muito claro, não é o Centrão, e o Camerino, sob a minha perspectiva, tem uma contribuição muito grande com esse livro dele. Então, eu sugiro que você assista também, eu vou colocar no final da entrevista o link para acessar a primeira parte da entrevista, assista essa entrevista, coloque seus comentários, porque nós estamos num momento em que a gente precisa ouvir o outro, buscar novas perspectivas e não achar que nós, nos extremos, somos os donos da verdade. Camerino, fala um pouquinho, assim, só para relembrar, o que nós, a grosso modo, o que você abordou na primeira entrevista, o nome do teu livro e o que nós vamos conversar hoje. O meu livro é uma investigação sobre o liberalismo social. O liberalismo social é uma corrente que se desenvolve principalmente na Inglaterra, embora a preocupação social, ela sempre tem existido no liberalismo. Não é dizer que o liberalismo social ele surge, poderia dar a entender que o liberalismo antes não tinha essa preocupação, né? O que acontece é que, como o mundo vai mudando, e no século XIX, a Inglaterra ela fez várias reformas eleitorais, várias reformas políticas, então houve ampliação do eleitorado para os trabalhadores, para as mulheres, né? Isso foi sendo feito de uma maneira gradativa, e isso modifica o escopo do liberalismo. Então, por isso que surge esse termo liberalismo social. O filósofo que representa essa perspectiva de uma maneira mais clara é o John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele defendeu a inclusão dos trabalhadores na vida política, das mulheres. Ele dialogou com várias correntes do chamado socialismo utópico e, inclusive, achava que nós deveríamos ter uma sociedade em que várias experiências fossem feitas. A única crítica que ele fazia, a única restrição que ele fazia, é que essas experiências deveriam ser múltiplas, variadas e livres, né? Ele não era a favor de um Estado autoritário que viesse determinar essas transformações, porque isso seria contra o próprio espírito do liberalismo, que é a ideia da liberdade individual, da iniciativa e da necessidade de nós fazermos as diferentes experiências. Então, foi mais ou menos isso que nós comentamos, e esse pensamento ele continua no século XX, sendo defendido por diferentes autores, né? E no meu livro eu comento, eu escolhi um deles, né? Que é o Norberto Bobbio, né? Eu tratei do John Stuart Mill, do Norberto Bobbio, basicamente, né? Em que medida essas ideias evoluem, né? Embora nós temos outros pensadores que trabalham isso, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, José Guilherme Melchior, o Miguel Reale, um professor de São Paulo que chama Álvaro De Vita, que tem livros muito interessantes sobre o liberalismo social, o Biratã de Macedo, né? Vários autores que caminharam nessa perspectiva. Mesmo o professor Antônio Paim, que foi um grande historiador do pensamento filosófico brasileiro, também examinou muito essa questão, né? De que medida o liberalismo poderia evoluir e adotar uma perspectiva mais democrática e mais próxima dos problemas sociais. E aí é isso que eu trabalho no livro. Camerino, se você está achando que eu não vou te apertar hoje, lê do engano. Hoje eu vou te apertar.
Eu vou te apertar pelo seguinte, pelas minhas inquietações enquanto cidadão, preocupado com os rumos do nosso país, da preocupação com a corrupção e a dificuldade de se avançar sob o ponto de vista dentro de uma proposta liberal ou social liberal, as dificuldades para se avançar sabendo que quem tem as cartas é o Congresso, e que o Congresso tem sempre legislado em causa própria. Então, assim, eu te proponho a gente bater um papo aí com as perguntas imprevisíveis que você provavelmente não ia esperar, você fala o que você quiser e beleza. É mais uma conversa de amigo aqui. E depois, na segunda parte, desculpa, na segunda parte eu vou entrar, depois da vinheta, especificamente na segunda parte do teu livro. Mas eu acho que seria interessante você entrevistar alguém que entendesse, por exemplo, não é o meu caso, que entendesse de como se organiza um bom sistema eleitoral. Porque é uma questão que o liberalismo coloca muito, né? Por exemplo, de que maneira você tem que ter um sistema que realmente represente os interesses das pessoas e que o cidadão possa controlar. Porque o nosso sistema político ele é completamente autônomo. Ele funciona por si mesmo. Ele não representa ninguém. Representa a si próprio, legisla para si próprio. Quer dizer, para você ter uma sociedade democrática, você teria que talvez ter, por exemplo, voto distrital misto, algum sistema que vinculasse de uma forma mais efetiva o representante e o representado, né? E eu acho que há muitas pessoas que conhecem isso bem, né? Não é o meu caso, mas eu acho que valeria a pena. Eu gostei da sugestão. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estava de olho, já te falei isso outras vezes, nos países nórdicos. Suécia, Dinamarca, Noruega, que assim, aparentemente estavam caminhando assim, em propostas políticas e econômicas que estavam, em tese, resolvendo os problemas sociais. Infelizmente, nós não vamos entrar nesse mérito, mas nesse último mês, alguns países começaram a, entre aspas, dar água no sistema que eles têm lá. E uma das coisas que eles fazem lá é assim, ficar muito, muito próximos de quem está no poder público, no executivo, no legislativo. Depois, então, se você se lembrar ou souber de alguém aí que possa conversar um pouquinho sobre essas propostas para o sistema eleitoral, por favor, manda para mim. Eu vou te sugerir um colega meu, que eu me lembrei dele aqui. Tá bom, fechou. Eu acho até que eu vou caminhar mais por aí, porque esse meu canal, eu já te comentei com você também, querendo ou não querendo, eu já passei o topo da curva de Gauss da minha vida. Tenho 63 anos e eu quero deixar esse canal humildemente, sem falsa humildade, como um legado. E eu resolvi trabalhar essa questão das propostas dentro do liberalismo social, de forma que assim, eu ficasse convencido e a sociedade pudesse ficar convencida de que é possível, porque eu ainda não estou convencido. Tenho gostado demais de ouvir você, de conversar sobre o seu livro, mas eu ainda não estou convencido de que seja possível. Obrigado por apontar um caminho aí para o canal. Eu vou atrás desse pessoal aí para conversar. Vou te indicar uma pessoa. Legal, beleza. Então tá bom. Eu vou chamar a vinheta e beleza. Depois da vinheta a gente vai conversar sobre a segunda parte do teu livro, tá bom? Ótimo. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok, como eu estava falando antes da vinheta, estou aqui batendo um papo, conversando com o Luciano Camerino sobre o livro dele. Como é mesmo o nome do seu livro, Camerino? O Liberalismo Social, em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Ok, eu queria começar essa segunda parte aí, pedindo para você falar um pouquinho sobre o liberalismo na Itália. Para nós entendermos o liberalismo na Itália, eu primeiro vou fazer um comentário bem rápido sobre algumas características básicas do liberalismo, né? O liberalismo é uma teoria política moderna, né? Nós não encontramos sinais muito evidentes do liberalismo no pensamento antigo, até porque nas teorias políticas antigas
sempre se enfatizavam os deveres que as pessoas tinham em relação ao Estado. O Estado tinha uma proeminência em relação aos indivíduos. E a grande novidade que o liberalismo traz é exatamente a defesa daquilo que antigamente se chamavam os direitos naturais, que depois passam a se chamar direitos humanos, que é a ideia de que o Estado ele não antecede o indivíduo, pelo contrário, existe uma prioridade do indivíduo. O indivíduo tem direitos que o Estado precisa respeitar, reconhecer, legitimar e, inclusive, promover. Então, essa ideia que surge principalmente na Inglaterra, né, a grande evolução do liberalismo se dá na Inglaterra, o que não quer dizer que o liberalismo vá acontecer da mesma maneira ou até que vá acontecer em outros lugares, né? Então, o contexto da Inglaterra é muito importante, né? E aí eu colocaria, recorrendo aí aos grandes pensadores ingleses, né, principalmente John Locke, David Hume, né, eu colocaria, em primeiro lugar, a separação entre o Estado e a religião. Essa é uma das primeiras características do liberalismo, é o Estado não confessional, e não confessional não é só do ponto de vista religioso, é um Estado não ideológico, é um Estado que reconhece o direito de todas as pessoas defenderem as suas concepções, desde que elas obedeçam às regras do jogo, né? E a regra do jogo básica é reconhecer que o outro pode ter opiniões divergentes. Então, o liberalismo ele já inaugura uma certa teoria de que a verdade é múltipla. Não existe uma verdade una a qual todas as pessoas deveriam se curvar. Pelo contrário, cada um de nós enxerga a realidade de uma determinada forma. Então, essas diferentes visões a respeito da realidade, elas devem negociar no campo político. Talvez essa seja a grande contribuição que o liberalismo dá. Daí se desenvolve a concepção da tolerância. Não é por acaso que o John Locke vai escrever lá cartas acerca da tolerância, em que ele defende isso, né? É claro que para isso existir, nós precisamos de um Estado que organize o conflito. O liberalismo não é uma teoria que diz que existe um consenso político, né? Pelo contrário, o liberalismo reconhece, legitima o conflito, mas o conflito precisa ser organizado, precisa ser civilizado. Para usar uma expressão do Norberto Bobbio, nós temos que contar as cabeças e não cortar as cabeças. Então, não se admite no liberalismo, né, a não ser em casos muito extremos, né, o recurso da violência. A violência só vai ser legitimada no liberalismo numa situação de explícita ditadura. Mas, fora disso, se não existe como substituir os governantes pela eleição, nós não precisamos da violência. Nós temos que passar para um estágio mais desenvolvido da civilização humana, que é o estágio do diálogo e do respeito às opiniões alheias, e da ideia de que o outro, porque pensa diferente de mim, não é o meu inimigo, né? Pelo contrário. Tenho que estar disposto a aprender com ele e ele também da mesma maneira. Então, isso nasce na Inglaterra, nesse contexto, né? E aí vai se surgir um tipo de Estado, que é o chamado Estado liberal, que é o Estado chamado Estado de Direito, o Estado limitado, o Estado constitucional, que é um Estado em que a violência ela é restrita ao mínimo necessário. E quando ela acontece, né, e ela tem que ser monopólio do Estado, ela tem que se dar dentro da lei. Ela não pode se dar de maneira ilimitada, irrefreada, ela tem que ser submetida às regras jurídicas. Então, esse é o panorama fundamental do entendimento do liberalismo. Agora, no caso italiano, nós não tivemos esse desenvolvimento. Por quê? Porque na Inglaterra nós tivemos um processo histórico em que nós tivemos primeiro o desenvolvimento do liberalismo, depois o desenvolvimento do Estado democrático, e entre uma fase dessas e outra, a Revolução Industrial. Então foram 3 transformações que vão se dando de uma maneira mais ou menos sequencial. E aí o liberalismo ele vai se adaptando e dialogando com todos esses processos de transformação. E na Inglaterra acontece diferente, aliás, na Itália. A Itália ela não era um país unificado até o fim do século XIX.
A Itália, quando ela vive uma modernização econômica, ela não vive uma modernização social, né? E eu acho que um dos grandes equívocos que nós costumamos encontrar quando se discute o liberalismo é acreditar que o liberalismo é simplesmente o livre mercado. É claro que o livre mercado faz parte do liberalismo, mas para existir livre mercado é preciso existir um Estado liberal, um Estado que regule as relações de poder, é necessário existir uma sociedade de classe, ou, para usar uma expressão que os sociólogos costumam utilizar, a chamada revolução burguesa. A revolução burguesa é quando nós instauramos uma sociedade em que existe uma igualdade mínima entre as pessoas, uma igualdade jurídica e o Estado se encarregando de oferecer determinados serviços básicos, né? Que, além da segurança jurídica, da defesa contra agressões externas e da estabilidade da moeda, o próprio liberalismo vai admitindo que o Estado vai precisar, por exemplo, oferecer uma educação básica universal e gratuita. Eu vou comentar isso aqui no decorrer do nosso texto. Agora, a Itália ela não vive isso. A Itália era uma sociedade dominada por uma mentalidade católica, né? E a mentalidade católica ultramontana, ela se opõe ao liberalismo, né? Ultramontana aqui significa a ideia de que o poder religioso, ele, de certa maneira, vai ombrear com o poder político, né? Essa é uma ideia que não combina com o liberalismo. O liberalismo ele não é contrário à religião, né? Ele não é uma teoria política ateia, né? Pelo contrário, né? O liberalismo ele simplesmente entende que a religião é uma questão privada e que ela toca em problemas que não dizem respeito ao Estado, né? Por exemplo, se Deus existe e se Deus é conforme Buda, Maomé ou Cristo definiu, isso não interessa do ponto de vista do Estado. O Estado é uma questão anterior. O Estado ele define determinados problemas que, de certa maneira, são distintos da religião. Então, dizer, por exemplo, que a vida de todas as pessoas tem que ser preservada, que a liberdade de todas as pessoas tem que ser preservada, que a propriedade legítima tem que ser preservada, isso não é uma questão que é fundamentalmente religiosa. Então, para o liberalismo existir, nós temos que ter uma sociedade em processo de secularização. E isso não aconteceu na Itália, porque na Itália o poder religioso católico era extremamente poderoso, e quando a Itália vive um processo de modernização econômica e de unificação política, essa instituição da religião, essa organização clerical da sociedade, digamos assim, ela não foi transformada. Então, não se reconheceu na Itália, por exemplo, uma igualdade jurídica básica entre todas as pessoas, que o liberalismo defende, a ideia de que todos têm direitos civis e políticos, a ideia de que o Estado ele deve permitir o conflito, né, dentro de um certo limite, né, e que ele deve, inclusive, autorizar os trabalhadores a participar da disputa política. E nada disso aconteceu na Itália. Então, é como se você vivesse uma modernização econômica com relações sociais arcaicas. E isso faz com que a Itália seja semelhante ao Brasil, né? Ou que o Brasil seja semelhante com a Itália, melhor dizendo. Porque nós também tivemos esse processo no Brasil. O que o Getúlio Vargas faz, por exemplo, no Brasil, é inaugurar um processo de desenvolvimento econômico que não é tipicamente capitalista, porque se de um lado ele faz isso através de empresas econômicas estatais, ele atrela todo o movimento sindical ao Estado. E a ideia liberal é de que o trabalhador ele não tem que ser necessariamente dependente do Estado para reivindicar os seus direitos. O ideal é que ele faça isso diretamente com seus empregadores, com seus patrões, e através dos seus partidos políticos. Então, você ter um Ministério do Trabalho, por exemplo, que obrigue o sindicato a se vincular a ele, né, a ser reconhecido através dele, é uma maneira de tutelar as relações de classe. E isso é oposto à concepção do liberalismo. Então, a Itália ela tem o seu processo de desenvolvimento econômico
acentuado, né, a partir do fim do século XIX, no início do século XX, mas ela não tem uma estrutura liberal de política. E talvez até por isso ela tenha vivido a experiência do fascismo, porque as pessoas não encontraram, ou pelo menos alguns grupos sociais, não encontraram formas de manifestar suas preferências, né, a não ser através da ideia de um Messias, que também é uma coisa muito comum na sociedade brasileira. Nós tendemos a enxergar o político como uma espécie de profeta, né, alguém que vem para resolver tudo e nos levar ao reino dos céus, né? E isso é completamente anacrônico, né? É uma visão mágica, mística da política. Camerino, o liberal socialismo ou liberalismo social é a mesma coisa? As duas expressões se referem à mesma coisa? O Norberto Bobbio usa as duas expressões indistintamente, tá? Mas talvez em outros autores, porque existiram pensadores na Itália que enxergaram que para que você pudesse evoluir para uma possível sociedade socialista, você primeiro teria que construir toda essa estrutura liberal, que o socialismo ele seria um desenvolvimento, uma ampliação, um aprofundamento, digamos assim, de uma estrutura liberal. Então, essa percepção ela vai acontecer por parte de alguns autores socialistas e também por parte de liberais que enxergaram que o grande problema na sociedade, para se ter uma sociedade liberal de fato, era a questão social. Não é possível você incluir pessoas na vida política se essas pessoas são extremamente pobres, desassistidas, mal alimentadas, não são escolarizadas. Elas não vão poder participar com conhecimento. O próprio John Stuart Mill, ele fala isso no século XIX, né? Para você ter cidadania, embora ele não use essa expressão, né? A expressão ainda não era vigente, mas você não pode ter um Estado em que os trabalhadores participem sem que os trabalhadores tenham tido acesso à educação. E como é que eles vão ler, como é que eles vão se informar, de que maneira eles vão debater, se eles não foram escolarizados? Então, uma tarefa que o Estado tem que ter é oferecer educação básica para todos, gratuita. Camerino, dentro do pensamento do liberal socialismo, coube o pensamento anarquista? A dificuldade do anarquismo é acreditar que você pode construir uma sociedade sem Estado. Sim. Que é uma ideia até que o próprio Marx acreditava, né? Que se você resolvesse o problema da propriedade privada, não precisaria mais de Estado. Agora, o liberalismo pensa que os conflitos humanos não se dão só por causa da propriedade. Há uma argumentação muito interessante que diz assim, por exemplo, mesmo que todas as pessoas sejam boas e desejem o bem, nós também vamos ter conflitos, porque o que cada um entende que seja bom é diferente. Então, não é o mal só que produz o conflito, o bem também produz. O que seria o bem para cada pessoa? Você está falando então, que o Estado é um mal necessário? O liberalismo acredita nisso. Por isso que o liberalismo ele não é nem o liberismo. Tá? O que é o liberismo? É aqueles que acham que o mercado resolve tudo. O liberalismo não concorda com isso. Mas também não concorda com aqueles que acham que o Estado resolve tudo. Então, ele acha que é interessante existir o mercado para o mercado, de certa maneira, controlar o Estado. E, de outro lado, também é interessante que o Estado exista para impedir os excessos do mercado. Mas, então, seria uma posição agonística. Camerino, mas o liberalismo não fala da mão invisível? Reguladora do mercado? Sim, mas a ideia da mão invisível é uma ideia que tem várias limitações. Por exemplo, o liberalismo reconhece que, em muitos casos, a mão invisível não funciona. Eu poderia citar alguns aqui. Mesmo porque ninguém sabe o que seria essa mão invisível, né? Parece metafísica. O Adam Smith, quando ele faz essa expressão, ele talvez ainda tenha sido herdeiro de alguma concepção mais metafísica da realidade, mais idealizada, mas os autores liberais, eles reconhecem várias situações que o mercado não resolve. Por exemplo, as externalidades. O que são as externalidades?
uma fábrica produz um determinado bem, e para produzir esse bem, ela produz a poluição. A poluição não é objeto da produção dela, mas ela produz. Quem vai resolver isso? Bens públicos, né? O que são bens públicos? São aqueles bens que, para serem desfrutados, eles não impedem que outras pessoas desfrutem desse bem. Por exemplo, segurança. Se eu tenho um guarda na minha rua, essa segurança ela vai ser extensiva a todas as pessoas da rua. Então, não é alguma coisa que se desgasta da mesma maneira que um bem material, né? O bem material, por exemplo, se eu tenho um pedaço de pão e comi o pedaço de pão, outra pessoa não come. Agora, a segurança, determinados bens jurídicos, outra situação que o liberalismo reconhece, a assimetria das informações. Então, tem várias, né? Eu não vou aqui me deter nisso. Os economistas eles fazem uma lista grande de situações que o Estado precisa ajudar o mercado a funcionar melhor. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ter um Estado empresário. Por isso que o liberalismo ele não é uma posição extremista. Ele vai dizer para os liberistas que o mercado não resolve tudo. E vai dizer para a extrema esquerda que o Estado ele também não tem a capacidade de resolver todas as questões. Que nós precisamos de um jogo que tanto envolve o mercado quanto o Estado. E as posições vão mudando historicamente. É isso que o liberalismo pensa. Eu vou fazer uma pergunta agora fora do contexto. Fora do contexto. Você, quando fez os seus estudos acerca do social-liberalismo, né, o liberalismo social, você conseguiu manter o distanciamento? Porque todo mundo está querendo, assim, busca alternativas para termos uma sociedade justa. Essa tua vontade não contaminou a tua pesquisa? Olha, eu acho que o fato de você ter certos vieses não é problemático. O que é problemático é você não escutar os vieses alheios, desqualificar, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que são pessoas que eu respeito, que eu sei que são pessoas assim tão boas ou até melhores do que eu, né? Talvez até melhores do que eu, e que estão colocados numa posição da esquerda política porque são pessoas muito sensíveis ao sofrimento da pobreza, que talvez tenham tido uma origem humilde, né, muito mais do que a minha, né? Eu não fui pobre, né? Eu não venho de uma origem pobre, né? Também não venho de origem rica, mas, né, venho de uma família de classe média. Como fala em Minas, remediado. Isso, exatamente. E aí eu, né, talvez por isso, eu tenho uma preocupação maior com determinados aspectos. E essas pessoas têm com outros. E eu não acho que a preocupação dessas pessoas seja mais ou menos legítima do que a minha. A única coisa que às vezes eu digo para elas é o seguinte: eu acho que por esse caminho que você pretende não funciona. Agora, isso não quer dizer que eu não concorde, não. Quando eles acham, por exemplo, que você precisa ter, né? O Norberto Bobbio, por exemplo, vai discutir isso muito. Uma democratização das relações de trabalho, um processo em que o trabalhador ele diminua ou iguale a relação, né, que ele tem com o proprietário do capital, ou que ele até venha a ser o proprietário do capital. Isso não tem problema nenhum para o liberalismo. Mas ele não fala, o Norberto Bobbio não fala que esse ponto é extremamente delicado? Sim, o que ele acha que não funciona é, por exemplo, o Estado estatizar uma empresa e dizer que aquilo é do trabalhador. E não é verdade. Por quê? Porque o trabalhador não vai poder fazer greve. Por que a Polônia, né, eu me lembro muito aqui da época do Sindicato de Solidariedade, né, oficialmente os meios de produção eram dos trabalhadores no regime socialista. Agora, por que não podia ter greve? Por que não podiam ter reivindicações? Por que a greve lá ela adquire um caráter de atentado contra a própria ordem da segurança nacional? Porque se a propriedade é do Estado, o Estado vai definir quem come e quem não come. Você não pode se opor ao Estado. E a ideia do liberalismo é de que você tem o direito de se opor ao Estado. Desculpe, pior ainda, é quem acumula e quem não acumula. Pois é. Você produz uma outra burguesia, que é a burguesia dos funcionários do Partido Comunista. Sim.
principalmente do topo da organização. Sim, eles ficam mais ricos ainda do que os burgueses do capitalismo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Norberto Bobbio. Tá. O Norberto Bobbio, ele nasce de uma família, ele até declara isso, né, que é de uma família de classe média alta, o pai dele era médico, e ele nasceu em Turim, que é exatamente a cidade, ou uma das cidades mais industrializadas da Itália, né? É a sede da Fiat. Fica no norte, né, eu acho? No norte da Itália, né? Ele era filho de um médico, né? Ele viveu quase 100 anos, viveu 95 anos, teve uma longa vida, e uma vida muito marcada pela experiência do magistério, né? Ele era formado em Direito e Filosofia. Curiosamente, né, uma coisa que eu fui descobrir quando eu fui estudar a biografia do Norberto Bobbio, o Norberto Bobbio inicia sua carreira política, aliás, docente, numa cidade muito antiga da Itália, né, uma cidade que é anterior ao Império Romano, que é a cidade de Camerino, que é exatamente a cidade onde provieram os meus antepassados, né? Que é uma cidade que eu preciso conhecer, uma cidade pequena, tenha talvez aí 8, 10 mil habitantes no máximo, e que tem uma universidade milenar. E ele começa lá a sua carreira docente, e prolonga essa carreira durante, né, mais de 50 anos de docência. E no final da vida, ele foi nomeado senador. Existe na Itália um tipo de senador que é uma espécie de um senador honorífico, que é concedido o título para pessoas assim de elevada responsabilidade e credibilidade intelectual e moral. Ele recebeu essa honraria, né? Ele mesmo se considerava, né, um sujeito muito mais do campo do conhecimento do que da vida política. Mas ele exerceu o cargo de senador, e ele manteve durante toda a sua vida um diálogo tanto com os cristãos quanto com os comunistas, tentando convencer os comunistas que os valores liberais eles eram valores universais, que era preciso que os comunistas reconhecessem isso, que as liberdades chamadas burguesas são liberdades fundamentais, né? E aí ele teve um diálogo muito interessante com diversos pensadores. Eu coloco lá no livro, por exemplo, alguns, né? E isso se deu na Itália por quê? Porque liberais, socialistas e comunistas e católicos todos se uniram contra o fascismo. Então, todos viram que o grande mal de uma sociedade é o fascismo. É você ter alguém que quer exercer o poder de uma maneira despótica. Então, não é legítimo que o despotismo seja válido, né? Só que aí depois ele vai discutir com os comunistas, né? Por exemplo, o que foi a experiência stalinista? Foi uma experiência despótica. Só que os comunistas não queriam admitir isso, por quê? Porque isso não estava previsto na teoria do Marx. Marx não previu que depois do capitalismo nós poderíamos voltar a um estágio anterior, que é o despotismo. Só que o despotismo sempre foi uma tradição na Rússia. E, na verdade, o stalinismo ele é um herdeiro do czarismo. Isso tanto é verdade que a Rússia sai do regime czarista, entra no regime comunista e volta de novo para o regime czarista, que é o que nós temos hoje, né? O Putin já tem aí mais de 20 anos no poder e já organizou a sociedade e a legislação de tal maneira que até acho que em torno de 84 anos de idade ele vai continuar no poder. E se ele chegar aos 84 anos e tiver ainda possibilidade e alguma saúde, né, mesmo que ele esteja na cadeira de roda, é capaz dele querer continuar mais. Quer dizer, isso é o despotismo. E como é que o Norberto Bobbio pensava a igualdade? O Norberto Bobbio, ele, por causa dessa convivência com os comunistas, com os socialistas, com os liberais, ele pensa o seguinte, né? Ele faz uma discussão da igualdade, né? Há vários livros em que ele discute isso, por exemplo, Igualdade e Desigualdade, um outro livro que chama Direita e Esquerda, né? E aí ele faz uma discussão, primeiro, do conceito de igualdade, e mostra que o que nós chamamos de igualdade, na verdade, a palavra igualdade, ela abarca vários sentidos diferentes
dentro do mesmo termo. E que aí é preciso desdobrar todos esses conceitos, né, e discutir separadamente, né? Por exemplo, será que toda desigualdade pode ser superada? Porque existem desigualdades de talentos, existem desigualdades de inteligência, existem desigualdade de origem familiar. Será que seria possível uma sociedade em que todas as desigualdades fossem eliminadas? Ou será que, para nós eliminarmos todas as desigualdades, nós teríamos que, primeiro, produzir um Estado tirânico, um Estado que intervisse na vida das pessoas o tempo todo, né? Então, imaginamos o seguinte: você tem um grande talento para produzir o seu canal, e eu não tenho talento nenhum para produzir um canal, né? Será que o Estado deveria intervir para impedir você de cultivar o seu talento, né? Ou para tirar de você alguma coisa e dar para mim? Só que se o Estado fizer isso, o Estado vai ter que fazer isso permanentemente. Se o Estado distribuir as riquezas igualmente entre todas as pessoas, daqui a um ano o Estado tem que fazer isso de novo, porque uns aumentaram o seu quinhão e outros perderam. Esse é o pensamento do Norberto. Isso. Tá. Então, o que o Norberto Bobbio acha é que não é possível pensar a igualdade num sentido absoluto. Tá? Isso não significa que ele não deseja a igualdade, né? Significa que existem obstáculos operativos, né, e outros obstáculos existenciais, né? Os seres humanos são diferentes em algumas coisas. Desculpa te interromper. Sim. Em relação a base da pirâmide social, saúde, educação, segurança, aí teria que ter igualdade para todos? Sim, sim. A igualdade que o Norberto Bobbio defende, a igualdade de oportunidade, né? Além da igualdade jurídica básica, é a igualdade de oportunidade, ou pelo menos a diminuição da desigualdade de oportunidade. Porque há determinadas circunstâncias, né? Por exemplo, você nascer numa família bem estruturada é um capital. Não é um capital econômico, mas é um grande capital. Sim. Agora, como é que o Estado poderia garantir que todos nasçam em famílias bem estruturadas, com pais e mães responsáveis? Será que o Estado pode garantir isso? Pode facilitar. Facilitar, sim. Existe até um dito liberal que é o seguinte: o Estado pode imprimir livros, né, de grande qualidade, mas não pode obrigar as pessoas a ler. Mas pode obrigar a ir para a escola? Sim. Aí já sim, tá? Na concepção liberal, sim. Por quê? Porque a criança não tem a capacidade de tomar essa decisão, né? Então, como é um direito para ela ser cidadã, né? Assim como a vacina. Eu acho que a vacina é a mesma situação. O bem-estar coletivo. Mas vira jacaré, né? Ou lagartixa, calango, né? Mas outros legal. Bichinhos aí. Eu brinquei um pouquinho para dar um tom de leveza aí. Mas, olha, estou muito interessado e, sim, com muitos questionamentos também. Mas vamos caminhar, né? Uma outra coisa que eu queria comentar da igualdade. Tá. A igualdade e a liberdade são dois valores fundamentais. Agora, não são valores necessariamente convergentes e nem maniqueisticamente colocados, são valores antagônicos. Sim. Uma característica do liberalismo não é dizer, por exemplo, que a igualdade não é valiosa, é dizer o seguinte: não vale a pena perder a liberdade em nome da igualdade. Mas aí ele não tocou na fraternidade? Ele não tocou, talvez, porque ele seja um sujeito mais cético com relação a isso, né? Sim. Você sentiu esse ceticismo em relação a essas questões? O Norberto Bobbio, ele não é um sujeito otimista com relação ao ser humano, né? Ele não acha que o ser humano é naturalmente bom, né? De que ele está apenas numa situação desfavorável. Não, ele acha que o ser humano ele tem também características de agressividade, violência, quer dizer, nós temos que lidar com isso tudo. E é um fato. Eu acho também, né? Quando você lê lá, por exemplo, Thomas Hobbes, e o Norberto Bobbio leu muito, né? Então ele tem uma visão chamada de realismo político, né? O realismo político é dizer assim: o poder é perigoso,
Agora, nós podemos viver sem o poder? Não. Então, o que nós temos que fazer? Dividir o poder. Concentrar o poder é concentrar o perigo. A grande crítica que o liberalismo faz, às vezes, às práticas do socialismo chamado real, é exatamente o fato de que, quando você tem um Estado todo poderoso, você não resolve os problemas, você cria outro. Você gera um monstro, né, do qual é muito difícil se libertar. Então, fala um Então, pouquinho não é através desse caminho que se chegará à igualdade. Então, fala do Estado liberal. Seria um caminho? Seria um caminho? O Norberto Bobbio, ele define o Estado liberal da seguinte maneira, tá? Porque ele foi fazendo um estudo analítico de todos esses conceitos, né? O que caracterizaria o Estado liberal? Né? Primeiro, o Estado em que existem limites ao poder. O próprio fato do liberalismo defender o mercado, a economia de mercado, é exatamente por causa disso. Porque se o Estado é o dono da economia, como é que você vai poder se opor ao Estado? Quem vai poder ser contra o Estado se seu emprego depende do Estado? O Estado não vai tolerar dissenso. Então, a economia ela tem que ser livre do Estado exatamente por isso. Livre no sentido de que o Estado não é um empresário. Não é de que o Estado não regula, não. Mas é no sentido de que você não é necessariamente um empregado do Estado. Porque se você estuda numa escola determinada pelo Estado, se você trabalha numa empresa que é do Estado, se você se filia a um único partido que é o do Estado, como é que é possível existir liberdade num contexto como esse? Ele falava que o Estado se autorregulava, o mercado se autorregula? Não, nem sempre. Tá. O Estado precisa, por exemplo, regular os direitos de propriedade, o Estado precisa regular os mecanismos de concorrência. Ele deixou em aberto até onde o Estado poderia interferir, porque isso é uma velha polêmica, né? Até onde o Estado pode... Eu acho que nenhum liberal vai definir isso de uma maneira milimétrica, por quê? Porque depende do problema, depende do país, depende do contexto, depende da circunstância, depende se vale a pena, né? Eu acho que o liberalismo ele não é uma teoria que seja digamos assim, um manual. Vai depender do bom senso e da disputa política, né? Agora, que o Estado precisa regular, sim, mas até onde? Eu estou sentindo um vácuo aí em relação à mão invisível do mercado. Até onde poderia se aceitar essa autorregulação do mercado, sabe? Eu acho que para o mercado concorrencial, para o mercado em que você tem muitos competidores, você pode deixar mais por conta da mão invisível. Agora, se você tem poucos, né, se você já tem uma situação mais monopolista, o Estado precisa intervir. E nenhum liberal vai dizer que não. Você sabe o que você tocou aí? Quando se fala em mercado, mar vermelho, quando tem excesso de concorrentes, eles se matam e assim, entre aspas, sangue para todo lado, e aí tem que competir. E quando tem pouco concorrente aí, se deixar os empresários vão elevar preço infinitamente. Sim, quer dizer que ele acha que o Estado tem que intervir nessas situações. Sim, uma das coisas que, para quem é liberal, por exemplo, é muito clara, né? Talvez para outros não seja. Os capitalistas não são liberais. Capitalista não gosta de mercado. O capitalista, se ele pudesse, ele teria um monopólio. Sim. Ele gostaria de ter um monopólio. Ou seja, o Estado tem que impor o mercado. E tem que garantir que ele exista. O grande nó aí é até onde, né? Sim, é a grande questão, mas a vida também é assim. Sim. Né? A vida é isso, né? Você educa um filho, até que ponto que você dá liberdade e que você não dá? Né? Em que momento que você dá? É por ensaio e erro. Eu acho que é isso. E aí, onde entra no pensamento do Norberto Bobbio o Estado democrático? Justamente para tratar dessas questões. Comentando assim mais alguma coisa do Estado liberal. Né? Primeiro, o Estado liberal é o Estado em que o poder tem limites claros. Né? Por exemplo, não é permitido ao presidente da República promover
promover um desfile de tanques em frente ao Congresso. Isso, do ponto de vista do liberalismo, né, para ser bem explícito. E o tanque Ainda mais tanques. Não, tinha um tanque lá que estava soltando fumaça, assim, parece que o motor estava... Eu até escutei uma entrevista de um general dizendo assim, não, aquilo ali foi para mostrar que nós estamos precisando de investimento, que os tanques estão muito ruins. Né? Mas isso é um processo tipicamente antiliberal, uma intimidação. Né? Que ele queira promover atos aí de apoio à sua condição de presidente é legítimo, mas não com arma. Né? Uma das coisas muito claras no liberalismo, as armas, né, elas precisam ser muito salvaguardadas, porque quem tem arma tem um armamento poderoso. Quer ver eu te matar de raiva? O erro dele foi ter antecipado. Se fosse no 7 de setembro, ninguém ia ver. Pois é. Mas tá bom. Mas dia 7 de setembro vai ter outra, né? Vai ter outra manifestação. Eu estou achando que vai. Mas a sociedade está de olho, viu? Dos dois lados. Assim, de um lado e de outro, está de olho. Está havendo resistência. É assim que é. Mas outra coisa que o Estado liberal tem que respeitar, os direitos humanos, os direitos naturais. Isso vem no início do liberalismo. Quais são os direitos naturais? Vida, liberdade, propriedade. Tá? Esses primeiros 3 direitos, né? Propriedade sobre si próprio, sobre os bens. Agora, no decorrer do tempo, o liberalismo foi produzindo outros direitos. Né? Não é porque o John Locke falou isso no século XVI que isso ficou congelado no tempo. Né? Então, o Norberto Bobbio tem um livro muito interessante, chama A Era dos Direitos, em que ele mostra, por exemplo, que na medida em que a sociedade evolui, surgem os chamados direitos da segunda geração, direitos da terceira geração, direitos da quarta geração, por exemplo, direito ao meio ambiente. Né? Alguns direitos que ele diz, direitos a uma morte digna. Eu acho que é uma das discussões mais relevantes para mim. É o direito de você não ser vítima de um tratamento que só aumenta o seu sofrimento. E com relação à propriedade? Porque ali ele bateu de frente com o comunismo, né? Sim. Mas o liberalismo sempre vai dizer assim, a propriedade privada é uma maneira que você tem de se proteger do Estado. Agora, poderiam as empresas serem de propriedade dos trabalhadores? Sim, do ponto de vista do liberalismo, sim, desde que existam muitas empresas. O que não pode existir é uma única empresa. Né? Se você tem várias empresas, todas de propriedade dos trabalhadores, elas estão em competição, não tem problema nenhum. O que você não pode é ficar refém de uma empresa, quer seja dos trabalhadores, quer seja estatal. Você sabe que o CAD tem essa função no Brasil, sim, né? Sim. Okay. E de vez em quando, por exemplo, uma empresa vai comprar outra, tem que fazer uma consulta se pode. Sim, se ficar só ela no mercado, se ajustar e colocar. Okay. Eu me lembro quando foi acho que foi uma pasta de dente, uma empresa de pasta de dente, Colinos, que adquiriu uma outra empresa. Né? E aí eles falaram, tem que mudar o nome. Aí existe aquela pasta que chama Sorriso, né? Porque eles foram muito espertos, né? Eles mantiveram as mesmas vogais, né? Mudou só as consoantes, né? De Colinos para Sorriso, mas é a mesma. Mantiveram a mesma cor, tudo. Aí vai depender muito da legislação, né? O Estado pode obrigar uma empresa a se desmembrar, isso é perfeitamente legítimo. Se ela ameaça a liberdade da concorrência, ela não pode existir. Você quer falar mais alguma coisa do Estado liberal? Ou você já vai entrar no Estado democrático? Sim. Então, o Estado liberal, tradicionalmente, é isso. Tá? E aí vai haver uma crítica ao socialismo real. Tá? Isso não quer dizer que o liberalismo seja completamente antagônico ao socialismo. Ele é antagônico no seguinte sentido. No sentido de que o socialismo real ele produziu estados totalitários. Estados que não tinham limite. Estados que, para implantar um regime socialista, defendiam a tese de que você não faz omelete sem quebrar os ovos. Né? E quebrar os ovos significa perseguir as pessoas, mandar para o campo de concentração, submeter as pessoas a um regime extremamente autoritário. Tá? Então, é nesse sentido que o liberalismo vai se opor ao socialismo.
Se for possível um socialismo democrático e concorrencial, o liberalismo concordaria. Diria até que é muito bom. Por quê? Porque é a ampliação da liberdade para a vida econômica. Mas tente deixar mais claro o que seria um socialismo. Ele não ia ficar descaracterizado assim, em pontos nevrálgicos da proposta do Karl Marx, por exemplo? A proposta do Karl Marx seria uma comunidade de produtores associados, né? Mas com total poder do Estado. Sem Estado. O Marx achava que, no fim da evolução da humanidade, não precisaria mais existir Estado. Mas teria transições. Tá. O problema é que a transição para chegar à fase sem Estado passa por um Estado despótico. Sim. É isso que o liberalismo critica. Agora, nas tuas pesquisas, você deu uma lida assim nas contraposições colocadas por socialistas convictos. Você ouviu o que eles tinham a falar? O que os socialistas mais convictos dizem é que, pela via liberal, não se chega a um Estado socialista. Tá? Eles dizem isso. Né? E aí a resposta que nós diríamos é o seguinte: sim. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão da liberdade. Sim. A humanidade ainda não encontrou uma forma de chegar a uma sociedade mais igualitária, a não ser por uma via despótica. Só que a via despótica, ela, além de perder a liberdade, ela não produz a igualdade. Por quê? Porque os déspotas, eles sempre vão ter uma posição superior. Camerini, você acha que o liberalismo social, você realmente acredita que é uma solução? Ele não é um pouco utópico? Eu acho que é mais viável você admitir que há uma certa desigualdade que não pode ser superada, mas que é compatível com o nível de liberdade. Eu acho que é mais realista do que imaginar que você vai ter um Estado todo poderoso que vai produzir a igualdade. Eu acho que a utopia é exatamente essa. Não, mas o meu ponto não é essa perspectiva, sabe? Que realmente já aconteceu em vários países, né? Assim, realmente, se essa evolução dentro da proposta do liberalismo social vai resolver os problemas sociais. Assim, eu realmente, assim, você chegou a estudar algum país que tem tido uma experiência nesse sentido, que tem avançado? Os países, por exemplo, os países do norte da Europa são países que têm, né? São todos países capitalistas, tá? Nenhum deles é socialista. Agora, você está se referindo a quais? Lá os nórdicos? Sim, por exemplo, Dinamarca, Suécia, Noruega, tá? Todos eles são países de economia capitalista. Agora, em que o Estado ele intervém oferecendo uma série de serviços sociais básicos, né? Educação, saúde, segurança, quer dizer, é a ideia do liberalismo social. O Estado vai oferecer isso. Agora, nós estamos falando nós estamos falando do seu livro, que tem tanta coisa interessante, que vai despertar curiosidade para que quem estiver assistindo, se interessar, vai ler os outros, né, produzidos. Então, eu vou fazer um comentário e vou sair dele, porque aí já vai virar conversa, embora eu goste de conversa de boteco, vai virar muita conversa de boteco. Mas... você sabe onde é que está aqui estrangulando lá nos nórdicos? Eu já te falei em off, né, que eu tenho tido muita curiosidade e estava acreditando que eles tinham encontrado um caminho, torço para isso, mas a carga tributária lá está estrangulando a população. Sabe, para você devolver para a sociedade, não está tendo, assim, existindo a perspectiva de elevação de carga tributária. Quer dizer, sai de um lado e dá água de outro. Sim. Mas, assim, não vamos entrar nesse mérito mesmo. Mas isso é uma coisa que o liberalismo sempre discute, porque quando você aumenta por demais a carga tributária, você sufoca a economia. E aí o contribuinte, né? E o contribuinte. E aí você passa a pagar muito caro por determinados serviços. Por isso que esse processo, eu acho que é pendular. Por exemplo, quando se chega nesse ponto, o que nós observamos nesse país? Aí vence um partido mais, digamos assim, que lá se chama de direita. Né? O que se é a direita lá? É menos estatista. Ele não discute os direitos sociais. Ele não coloca em dúvida, ele simplesmente diz assim, vamos tentar fazer de outro jeito. Vamos tentar diminuir a influência do Estado na economia.
Eu acho que é esse jogo, né, é o que é possível para a humanidade. Né? Eu não acredito nas utopias. Né? Camerino, a sua esposa tem um perfil diferente de você. Ela acredita que é pela via pacífica, sim? Não estou falando de extremos. Eu digo assim, seria uma verdadeira revolução social pacífica. É. Ela acredita nisso? Ou ela acha que tem que ser mais assim? Tem uma diferença entre você querer que seja e acreditar que seja possível, né? Ela gostaria que fosse, mas ela tem dúvida se vai ser. Né? Legal. Camerino, eu também tenho. Eu também tenho. Agora, eu não acho que é interessante que seja. É interessante levantar essas questões, mas eu queria falar um pouquinho sobre... Você já falou tanto, mas eu gostaria que você retomasse para a gente caminhar para o final, sobre diálogo e tolerância. Tá. Eu só queria voltar aqui a uma questão que é o seguinte: o que acontece com o Estado democrático? O Estado democrático ele vai ampliar aquelas questões que o liberalismo trazia. Então, por exemplo, o trabalhador passa a votar, a mulher passa a votar, você tem... aí o Norberto Bobbio também vai fazer uma série de caracterizações do Estado democrático. O que é o Estado democrático? Né? Primeiro, é aquele que o poder é transparente. Né? E aí a gente vê que a maior parte dos estados não é democrático. Estado que tem coisas sigilosas, né, não é democrático. E o Kant já dizia isso no século XVIII. Né? O Estado ideal é aquele em que o governante não tem nada a esconder. Que qualquer cidadão sabe o que se passa no Estado. O fato de você ter, por exemplo, serviço secreto, inteligência, tudo isso mostra que nós ainda não chegamos nesse momento. Né? Outra coisa que é característica do Estado, a concorrência entre múltiplas elites. Ou entre múltiplos partidos. Só pode existir Estado democrático se existir pluralismo. E essa é outra questão difícil para o socialista. Tá? Por quê? Também é um argumento que eu sempre utilizo. Nos países liberais, você pode ter um partido socialista. Agora, em nenhum Estado socialista pode existir um partido liberal. Por que isso? O liberalismo reconhece o direito do socialismo de se organizar enquanto partido e até de convencer a população. Se ele conseguir convencer a grande maioria da população, né, nós podemos fazer uma experiência socialista, desde que amanhã ele admita que as pessoas mudem de ideia. Então, o que caracteriza o Estado liberal é exatamente essa capacidade do dissenso, a tolerância com o dissenso, né, com a possibilidade de você ter outras opções, né? E aí nós voltamos de novo na ideia da tolerância. Aí cabe o paradoxo da tolerância? Sim, você não pode ser ser tolerante com intolerante. Quem quer destruir as regras do jogo não pode ser tolerado. É uma questão que eu tenho pensado muito, porque, por exemplo, o John Stuart Mill achava que a liberdade de expressão ela é absoluta. Você pode fazer qualquer discurso. Né? E já o Popper, né, talvez porque o Popper tenha sido vítima do nazismo, várias pessoas da família dele morreram, ele inclusive se exilou. O Popper vai dizer assim, não, você não pode ser tolerante nem com o discurso da intolerância. Se alguém fizer um discurso nazista, ele não pode ser tolerado. Né? Eu vi outro dia no jornal, na Alemanha, né, um sujeito fazendo saudação nazista na rua e veio um policial e abaixou o braço dele, né? Claro que com toda delicadeza, educação, né? Não derrubou ele, não enforcou ele, não aplicou o mata-leão nele, mas abaixou o braço. Embora merecesse. Mas o policial falou, não, isso daqui não é permitido, você vai ser processado. Você não pode fazer o discurso da intolerância. Você não pode fazer o discurso da intolerância política, da intolerância de gênero, da intolerância racial. Você não pode fazer esse discurso. Então, talvez, né, nós precisemos de uma regra mais dura, né? Que é a impossibilidade que nós estamos até discutindo aí, né, na CPI dos fake news. Né? Uhum. É legítimo que você venha fazer um discurso mentiroso, claramente mentiroso, dizer, por exemplo, não precisem se preocupar e usar máscara, né? Basta fazer o tratamento precoce com cloroquina e ivermectina. Né? Pode abandonar a máscara.
né? É um discurso absurdo. É verdade. Ô, Camerino, e você está com o livro aí? Seu livro está aí perto? Tô. Por favor, coloque ele assim, à sua direita. Chega para cá, aí. Levanta ele um pouquinho. Luciano Caldas Camerino, O Liberalismo Social, em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Quem ficou interessado, quem quer comprar o teu livro, qual é a editora? Como é que a pessoa faz? Eu vou colocar na edição aqui do lado e vou colocar na descrição também. Tá. A editora é Liber Ars, né? É muito fácil se colocar o nome do livro, você acha, né? Deve ter na Amazon, né? Tem em vários lugares aí, até na estante virtual já tem. Uhum. Eu achei lá. Mas o Norberto Bobbio, ele continua sendo um sujeito defensor da igualdade, né? Embora ele tenha dito assim, o que nós tivemos de melhor até hoje? A social-democracia, que para ele se equivale ao liberalismo social, né? Ele acha que a social-democracia é o melhor regime que a humanidade produziu, que é um regime que garante uma igualdade básica, né? Não existe uma grande desigualdade econômica, né? Claro que existe, mas não é uma desigualdade abissal, como nós vemos no Brasil. Os direitos humanos são geralmente respeitados, né? E ele vai, no final da vida, fazer uma reflexão, por exemplo, sobre as formas de luta que nós devemos ter. E aí é um aspecto muito interessante, porque o Norberto Bobbio, ele era avesso a duas atitudes. Primeiro, ao fanatismo, e segundo, a violência. Então, ele vai estudar muito formas políticas não violentas de manifestação, né? De que maneira nós podemos nos opor ao Estado de uma maneira não violenta, para não aumentar a violência do mundo, né? E ele se apoiou muito em estudos que ele reconheceu, né, que ele encontra lá na Itália, de um professor dele, que era um grande estudioso da prática do Gandhi, né? Gandhi fez isso. Eu ainda citava aqui outro dia, conversando aqui na minha casa, né, por exemplo, os ingleses impuseram um imposto sobre sal. E o Gandhi, né, fez na célebre marcha do sal, falou, nós não vamos obedecer, né? E aí milhões de pessoas foram para a praia, né? A Inglaterra não teve como prender todo mundo, né? Começou a prender, mas depois não cabia, né? Ou seja, eles tiveram que recuar. O grande Gandhi, os ingleses criaram uma cobra que os mordeu, porque ele estudou direito na Sim. própria Inglaterra, né? Foi fantástico, Sim. foi fantástico. Ele falava isso, né? Os ingleses falavam assim, onde que você aprendeu isso? Na Inglaterra. Você sabe que a independência do Brasil foi por aí, viu? Vários brasileiros políticos tinham feito direito, tinham estudado em Coimbra. Normal, por isso que não deixavam estudar. Ó, a gente está caminhando para fechar. Eu sempre gosto muito de conversar com você. Eu gosto de te provocar de vez em quando, no meio das conversas, aí da prosa, porque inquietações e distanciamento do que todos nós gostaríamos de ter como propósito para a sociedade existe. Todos nós temos muitas dúvidas. Então, eu queria te agradecer muito por separar esse tempo aí de novo para a gente conversar. Eu que agradeço. Tá bom? É sempre um prazer. E eu queria só comentar o seguinte, existe um entendimento muito equivocado sobre o liberalismo. As pessoas acham que o liberalismo é uma teoria econômica, por exemplo. E, essencialmente, o liberalismo é uma teoria ética e política. A economia, ela é instrumental. Tanto é que o liberalismo ele já teve várias teorias econômicas que foram se sucedendo, por exemplo. Desde Adam Smith até o keynesianismo, né, são teorias econômicas que os liberais foram adotando na medida em que as circunstâncias exigiam. Agora, uma teoria econômica ela tem que ter uma característica básica, ela tem que funcionar. O critério fundamental não é ideológico, é pragmatismo. Então, se ela não funciona, não adianta ela ser muito boa, né? É como os de ingleses dizem, né? Qual é a prova do pudim? Como é que você sabe se um pudim é bom? Comendo, né? Não é olhando, não é elogiando, não é admirando, não é dizendo, o cozinheiro é magnífico. Não, é comendo. E a economia é isso, do ponto de vista do liberalismo. Camerino, se um socialista ou um comunista
se estivesse nos ouvindo, estivesse numa mesa, ele ia falar do problema seríssimo que existe dentro do capitalismo, que é a exploração do homem pelo homem, né? Sim. Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. E o liberalismo, aparentemente, não traz uma proposta para reduzir essa possibilidade. Você já ouviu isso várias vezes, né? Sim, sim. Eu usaria a expressão do Milor Fernandes. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem, e o socialismo é o contrário. Por quê? Porque no capitalismo liberal, o trabalhador pode fazer greve para lutar pelas melhorias da sua condição. E no socialismo ele não pode. Agora, o capitalismo ele não depende da pobreza, pelo contrário. Quanto mais rico for o trabalhador, mais ele consome. Quer dizer, acreditar que você precisa de trabalhador pobre é um equívoco. Não, mas a questão não é essa, é reduzir o lucro. Olha, dizem que 95% da riqueza mundial está nas mãos de 5%. Assim, o grande problema a ser solucionado é esse, fazer com que a riqueza seja distribuída. Sim, e é por isso que os socialistas batem com esse radicalismo. Eu não acho que eles estão errados. O que eu acho é que os instrumentos que eles querem utilizar não funcionam. Não, eu concordo. Mas eu digo o seguinte, eu estou falando do novo instrumento que está sendo colocado em cima da mesa como uma possibilidade. Você acha que no liberalismo social existe espaço para se pressionar a distribuição de riqueza? Sim, o liberalismo social ele concordaria com argumentos de muitos socialistas. Eles não concordariam com os instrumentos. Diria assim, olha, não funciona, por exemplo. O Estado vai passar a ser o proprietário de toda a riqueza. Ora, você não resolveu o problema da concentração da riqueza, você só mudou de lugar. Entendi. Camerino, você percebeu assim, a minha inquietação, até como cidadão que quer ver sociedades mais justas, né? Sempre falei isso para você, assim, como fazer que essa fatia que está no topo seja distribuída. E você sabe que é um calo isso, né? E o próprio, do ponto de vista do liberalismo, quanto mais as pessoas forem prósperas, é melhor para, inclusive, individualmente. No Capital, no século XXI, né, é um livro que virou best-seller nos últimos 10 anos, aí, de um francês. O Capital no século XXI, ele fala que a solução para as sociedades é tributar as grandes fortunas de forma pesada. Só que, não sei. É difícil fazer isso no mundo, porque você não tem um governo mundial, né? Você tributa a riqueza, aí o sujeito leva para o paraíso fiscal. Eu fui ao Uruguai no final do ano, antes da pandemia, em 2019. E lá eu vi isso várias vezes. Porque o Mojica subiu ao poder, depois agora já saiu, né, o Mojica. Que teve uma migração em massa de grandes empresas do Uruguai para fora. Talvez você tenha que pensar num outro modelo, por exemplo, você tributar o capital não produtivo. Porque o capital que é investido é interessante para o país. O problema é o capital que é improdutivo, né? O capital rentista, né? Quando você tem, por exemplo, um rentismo muito alto. Aí as fórmulas são muito problemáticas. Né? O capital rentista tem que ser tributado, mas o calo está na concentração de riqueza, de lucro no topo. Essa possibilidade de migrar de país para país é que não estabelece condições para se fazer isso. Mas a gente tem que admitir, viu, que dentro do social-liberalismo esse problema continua, sabe? Sim, mas talvez existam problemas, né, que as soluções sejam piores do que eles. Né? Quer dizer, admitir que o problema existe é uma coisa, agora dizer assim, não, nós vamos ter um Estado socializado, todos os meios, não, é pior, não resolve. Em todo lugar que se tentou fazer isso, houve imigração em massa. E você só conseguiu a igualdade na miséria. Todo mundo pobre. Mas menos a elite, né? Menos a elite. Sim. Mas, assim, eu gosto de evitar a crítica só ao problema que essa forma de se buscar igualdade social,
né, nos países que tentaram, eu gosto de evitar a crítica a isso, porque isso aí é público e notório, não é verdade? Agora, eu quero ver, assim, analisar as possibilidades para se realmente distribuir riqueza, né? Mas nos países social-democratas, eu acho que se conseguiu uma desigualdade menor. Né? Uhum. Talvez não seja desejável, mas se conseguiu. Né? Tá certo. 70% da população é classe média na Alemanha. Uhum. Há uma proximidade maior. Camerino, muito obrigado. Hoje é sexta-feira, rapaz. Sexta-feira é dia de tomar uma cervejinha mais tarde. E eu quero te agradecer muito, cara. Mais uma vez. Eu que agradeço. E eu quero te perguntar uma coisa. Você quer fazer aquela conversa sobre o riso? Vamos fazer. Que eu te falei uma vez. Eu vou estudar, então, tá? Mas vou demorar uns 2 meses estudando. Uns 2 anos aí? Não, uns 2 meses. Você assistiu a entrevista com a pesquisadora lá do Paraná sobre o riso, cara? Eu vou mandar o link. Eu vi que tem, mas eu não assisti ainda, não. Interessantíssimo. Eu vou assistir. Se ela já tiver falado o que eu ia falar, eu já nem falo mais. Não, você fala outra coisa. Estou livre. Esse seu livro foi um pós-doc? Foi. Aqui, ó. Pega no pé do Vinícius Palmeira, viu, Vinícius? Se você estiver assistindo aí, vamos marcar essa entrevista. Eu vou falar com ele, Eu vou pôr no ar essa cobrança nossa aqui, que a gente está querendo ouvir, inclusive, né? Virou um livro agora, contando a experiência cultural dele lá em Maceió. Eu te mandei para você ver o livro. Legal. Ó, Rubem Barbosa, Lamonier. O Bolívar Lamonier é um cientista político muito interessante. Ele está aí no meu Facebook, né? Não sei se ele se disporia, vamos ver, né? E o Celso Laffer, você sabe quem é. Sim, eu vou repetir então, ó. Celso Laffer, Bolívar Lamonier, deixa eu ver quem mais. O Rubem Barbosa Filho e o Vinícius também, ó. Queremos vocês aqui, junto com a gente, conversando, batendo papo aqui. Isso. Camerino, muito obrigado. Um abração. Um abraço para você. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, bom fim de semana. Até. Tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.